Vamos conversar agora com a doutora Lidiana Beltrame Menezes, advogada especialista em Direito da Família e Sucessões. Vamos falar sobre divórcio pela Lei Maria da Penha. Lidiana, bom dia. Bom dia, Gliciana. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos falar hoje sobre a Maria da Penha. Nós estamos no mês de agosto, que é o agosto lilás, conhecido como combate à violência doméstica. Então, é um assunto muito pertinente, não só nesse mês, né, Gliciana, mas todos os meses, Verdade. todos os dias, a gente vê notícias sendo veiculadas, né, de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, é um assunto sempre em alta e principalmente agora que nós estamos no agosto lilás, que é o mês de combate e enfrentamento aí à violência doméstica, né? Muito bem. Explica pra gente, muitas pessoas já ouviram falar, mas muitas não sabem nem como funciona o que é a Lei Maria da Penha. Isso, Gliciana, a Lei Maria da Penha é uma lei que ela visa assegurar proteção contra qualquer forma de violência, né, no contexto das relações domésticas e familiares, né? Isso quer dizer que qualquer tipo de violência entre mãe e filho, marido e esposa, irmãos, né? Não somente o marido e a esposa, como algumas pessoas pensam que pode ser só com o marido e esposa, né? Mas qualquer pessoa do convívio familiar que pratica uma violência doméstica pode se enquadrar aí dentro de um crime pela Lei Maria da Penha, tá? Então, ela visa assegurar garantias para a mulher que é vítima dessa violência doméstica, não só pelo marido, mas filho, eventualmente, irmão, né? Um padrasto, enfim. E não só o tipo de violência da agressão física, né? Mas uma violência patrimonial, uma violência moral, uma violência sexual, todo tipo de violência dentro desse contexto doméstico familiar, ele é assegurado direitos para a vítima, né? Como, por exemplo, ter uma medida protetiva, tá? Nesses casos, atendimento humanizado, apoio psicológico, que é importantíssimo, e a responsabilização do agressor. Então, essa lei ela veio com a intenção de garantir à mulher, né, o mínimo, né, ter mínimas condições ali quando se existe essa violência doméstica em qualquer delas, né, no contexto familiar, tá? A gente ouve falar sobre a Lei Maria da Penha em relação à mulher. Ela vale também em caso de a mulher agrediu o marido ou não? Ela foi feita para mulheres, porque as mulheres, fisicamente, elas são menos fortes que os homens, né? E, historicamente, são as mulheres quem mais sofrem, tá? Mas nada impede que, por analogia, né, ela seja aplicada a um homem, no caso de uma agressão da mulher, tá? São raros os casos, mas pode sim ser utilizado por analogia, tá? Não é muito comum, primeiro porque é muito difícil de um homem ser agredido por uma mulher no nível em que uma mulher é agredida por um homem, né? Seja de violência física ou patrimonial, moral, psicológica, enfim. Segundo, porque muitas vezes os homens também, eles ficam ali, eu não vou falar nada não, porque, né, eu sou homem, eu sou machão, então tem esse receio muito maior do que a mulher, porque a mulher também tem o medo, né? Então, quando a gente fala nessa questão da Maria da Penha, ela foi feita para a proteção da mulher, que veio com aquela história da Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu muita violência do marido, né? Que ele tentou matá-la, enfim, várias vezes chegou a jogar água fervendo nela para tentar matá-la, e depois atirou e ela ficou paraplégica. Então, ela foi uma grande militante para a gente conseguir ter esse avanço na lei, ter esses direitos aí garantidos, né, para essas mulheres. Tá? A lei importantíssima, né, Graciela? Demais, ó. E falando sobre o divórcio, então, como funciona? E quem pode pedir o divórcio por essa lei? Como que funciona nesse caso? A mulher que é vítima, né, de algum tipo de violência aí, dentro do contexto doméstico, ela já pode pedir ali, no caso, a separação com medida protetiva do marido, tá? E aí, se tem um trâmite um pouco diferente de quando a gente fala no divórcio sem o contexto da violência doméstica. Por quê? Quando ela é acionada, quando a Lei Maria da Penha é acionada e a gente já tem uma medida protetiva, a gente já tem um divórcio de uma forma mais rápida. Esse processo ele já é mais célere, justamente para garantir pelo menos a separação de corpos dessa mulher do homem naquela situação em que ela está sendo ali, de uma certa forma, agredida, seja psicologicamente, seja
fisicamente, tá? Então, a gente tem aí que temos a questão da vara da família com o divórcio, e aí também nós temos a questão criminal, porque você vai ter a medida protetiva, você vai ter toda a investigação criminal para apurar o que de fato aconteceu e para responsabilizar esse marido agressor ou esse ex-marido agressor aí, pelo que ele foi, pelo que ele fez, né, com essa mulher. Então, a principal diferença que a gente tem ali é, primeiro, a velocidade, né, como se o divórcio por essa lei, ele tivesse ali uma sinalização no processo falando, olha, urgente, né? Urgente, isso aqui é urgente, a mulher está sendo agredida, ela precisa esse processo precisa de uma prioridade. E aí, a questão da separação já vem com uma resposta mais rápida do judiciário, até por questão de integridade física, né, Gliciana? A gente tem que lembrar sempre que a questão que nós buscamos aqui manter a integridade física, mental, a saúde da mulher nesse caso. Então, basicamente é isso, né? A separação vai acontecer de uma maneira mais rápida e vai abrir-se também o processo criminal já para investigar e responsabilizar esse ex-marido aí que está fazendo essas agressões, está praticando essa violência doméstica, tá? Além da agilidade, da rapidez, né, no processo de divórcio, tem alguma outra vantagem? A vantagem é que a mulher consegue as medidas protetivas de urgência com mais facilidade, né? Ela consegue muitas vezes ali um apoio já psicológico com mais agilidade do que em um processo onde não existe nenhum tipo de violência. Em qualquer processo pode ser solicitado ali o apoio psicológico, uma avaliação psicológica, né, psicossocial. Mas quando a gente tem esse contexto de violência doméstica, essas questões acontecem de uma forma mais rápida, tá? O judiciário busca fazer esse apoio psicológico, esse atendimento, essa medida protetiva de uma forma mais rápida, mais ágil, justamente para garantir que essa mulher tenha condições de se separar. Porque muitas vezes as mulheres elas não se separam porque elas não têm condições psicológicas, financeiras, emocionais, né? Às vezes ela é dependente financeiramente do marido, às vezes ela tem filhos pequenos e o padrão de vida dela vai diminuir. Muitas vezes ela tem medo de ser julgada por ser divorciada. Então, são várias questões que envolvem ali. E quando tem esse contexto de agressão, sempre liga um alerta de possibilidade de morte, né? De uma agressão tão forte, tão violenta, que essa mulher possa vir a óbito. Então, a gente tem a facilitação de direitos da mulher nesses casos, tá? Entendi. Essa é a grande diferença. E essa lei vale também para quem tem união estável, em caso, né, da separação ou divórcio? Sim, ela vai valer para quem tem a união estável também. Nesse caso, vai funcionar da mesma forma, tá? A mulher que vive em união estável vai ter todos esses direitos garantidos, né, de medida protetiva, de apoio psicossocial, emocional, da mesma forma, tá? O que vai ser um pouco mais difícil de se comprovar ali, às vezes, é a questão do patrimônio, se essa união estável não foi registrada, né? Não foi regularizada. Vai se ter uma dificuldade, porque primeiro vai ter que entrar com o processo reconhecendo a dissolução, reconhecendo a união estável e depois fazendo a dissolução. E aí o patrimônio que foi adquirido ali durante esse período vai ser mais difícil de se comprovar, porque muitas vezes o homem contesta esse período, né? Então, às vezes, um apartamento foi comprado no início do relacionamento. Por questão de 3 meses, se o cara conseguir comprovar que aquele relacionamento iniciou 3 meses depois, o apartamento pode ser só dele. Então, tem todas as questões, por isso que a gente sempre fala com os nossos ouvintes, vamos regularizar a situação sempre que for possível, quanto antes, para evitar transtornos na frente. Ninguém, óbvio, pensa em se separar, ninguém pensa que vai ser agredido, ninguém pensa que em algum momento vai ter que passar por qualquer situação dessa. Mas é melhor a gente se prevenir e fazer isso enquanto está tudo tranquilo, porque em um momento que acontecer uma situação que a gente não espera, a gente vai estar nervoso, a gente vai estar sem cabeça, muitas vezes não vai ter condições emocionais, psicológicas, não vai ter amparo para conseguir resolver da melhor forma a situação, né? No caso da união estável, fala, né, é separação ou é divórcio também, como no casamento? É separação. É separação, não é divórcio. A gente fala, na verdade, dissolução da união estável. Entendi. A separação, o que acontece? Há um tempo atrás, não se podia nem divorciar, né? Depois a lei veio e falou, ó, você pode divorciar, mas primeiro você tem que ficar separado por 2 anos.
para vocês terem certeza se é isso que vocês querem. Se depois de 2 anos de separado, vocês realmente quiserem, né, não quiserem voltar, quiserem ficar separados, aí vem o divórcio. A lei era assim. Então, hoje não tem essa questão da separação mais. Então, hoje você já faz o divórcio diretamente. E aí, quando a gente fala em união estável, a gente fala dissolução, não fala divórcio nem separação. Mas são apenas termos técnicos que, na prática, quer dizer que o casal não está mais junto, né? É somente uma questão aí de palavras, mas não muda o que, de fato, que o casal não está mais junto, né? Bacana demais, Lidiana. Lidiana, obrigada. Até daqui 15 dias, né, que você estará de volta com com outro assunto, né, mas extremamente importante. E se tiver, né, mais alguma dúvida, né, quem tiver alguma dúvida pode mandar as perguntas, viu, gente, para a Lidiana, que ela responde. A gente encaminha para ela também através do nosso WhatsApp. E, Lidiana, se tiver mais alguma consideração? Sim, eu quero só passar para os nossos ouvintes alguns números que são importantes, Gliciana, que eu anotei aqui. Primeiro, o Disque Denúncia, que é Central da Mulher. Disque Denúncia, canal da mulher, tá? Do atendimento da mulher. 180, tá? Então, 180, denúncia do canal da mulher. Disque 181, que é a denúncia anônima. Então, muitas vezes a pessoa presencia, não quer se identificar. 181, denúncia anônima. Aqui em Itabira, vale a gente mencionar que nós temos um apoio muito grande para as mulheres que passam por situações de violência doméstica. Então, nós temos o CREAM, que é o centro que faz o apoio a essas mulheres, tá? Gratuito, não tem nenhum custo. O telefone do CREAM, 3039 2038. 3039 2038, o telefone de lá. O WhatsApp, 3839-2164, 3839-2164. O CREAM faz um trabalho maravilhoso aqui em Itabira, Gliciano. Acolhe as mulheres, as meninas que estão passando por situação de violência, que precisam de amparo, tá? Às vezes até um relacionamento onde não houve algum tipo de violência, mas que a mulher precisa de um apoio emocional, psicológico. As meninas exercem esse trabalho de uma forma muito bacana. E o telefone do Hospital Carlos Chagas, tá? Que é para o atendimento das mulheres que são vítimas de violência sexual. 3067-2600, 3067-2600 ou 3067-2603, 2603. São os 2 telefones do hospital, né? A mulher que é vítima de algum tipo de violência sexual, vá direto ao Hospital Carlos Chagas, entre em contato, porque lá ela vai ter todo amparo, tá? O hospital é estruturado para isso, já vai fazer o exame lá de corpo e delito e já vai também ter todo o suporte inicial, né, para o que deve fazer, boletim de ocorrência, e todas as outras questões, né? Nós tivemos essa semana um pai que foi preso, né, acusado de estupro aí, lá em Poema, da própria filha, né? E aí, sabiamente, a mãe procurou entender a situação e realmente constatou, e a filha foi levada ao hospital e aí já teve os atendimentos iniciais, tá? Então, é muito importante. E nós temos o Chame a Frida aqui em Itabira também, que também desempenha esse papel muito bem, que é o telefone 99398-6100. 99398-6100. São telefones muito importantes, Gliciana, para os nossos ouvintes, que eles podem aí anotar, porque às vezes a gente, na hora da pressa, a gente não sabe nem para quem que liga, então é importante a gente ter em mente, né? E às vezes, se não servir para si, serve para ajudar alguém, né? Com certeza. Então, são telefones muito importantes, a gente tem que ter anotado na agenda, pregado na geladeira, ter sempre em mente. E eu queria fazer um convite para os nossos ouvintes também. No próximo dia 26, terça-feira da semana que vem, a comissão da OAB Mulher Advogada vai estar em frente à Cobal, das 10 às 16 horas, fazendo uma blitz educativa, tá? Não vou falar em homenagem, né? Mas devido ao Agosto Lilás, em prevenção, né, à questão da violência doméstica, estaremos lá, tá? Então, várias advogadas explicando, ensinando um pouco. Quem puder participar, passar por lá, dar um apoio, vai ser muito importante, né? A gente tem que estar sempre reforçando essa pauta aqui. Então, na próxima terça-feira, dia 26, das 10 às 16 horas, estaremos lá com uma tenda em frente à Cobal, falando sobre esse tema muito importante, tá, Gliciana? Tirando dúvidas, esclarecendo. Gratuito, é só chegar lá. Senão as pessoas ficam com medo de ser cobrado, né? Gratuito. Não, é gratuito. Tá com alguma dúvida, vá, participe, tire sua dúvida.
As meninas Isso. estavam lá. Todo mundo pode contribuir, todo mundo também pode aprender alguma coisa, Sim, né, Gliciana? exatamente. Então, nós da OAB estaremos lá dando esse apoio para a população, para mulheres que precisarem, né, que tiverem dúvidas, quiserem entender melhor o funcionamento disso tudo. Então, estaremos lá. E fora isso, gente, não é só porque nós estaremos lá só na terça-feira que vocês não podem procurar, tá? Procurem os canais de atendimento que eu mencionei, a OAB, a Comissão da Mulher, a Defensoria Pública, o Ministério Público. Nós estamos sempre dispostos e prontos para ajudar as mulheres, principalmente nessas situações, tá, Gliciana? Por fim, para mim não me delongar muito aqui, eu vou finalizar agradecendo você pela parceria, né, de tantos anos aqui. Nós não iremos estar mais juntas ao vivo, né? Mas quero agradecer de antemão pela parceria, né? Pela troca que é muito bacana aqui. E principalmente a Cássia por ter me chamado, por estarmos sempre aqui, trazendo pautas importantes para os nossos ouvintes, né? Esclarecendo sempre as coisas e assuntos importantes. E com essa troca com você, com o Roniel, com o Juber, que é mais difícil aqui nas terças-feiras, mas principalmente com você, que é quem mais eu conversei durante todo esse período, viu? Foi um grande prazer estar aqui com você. Todo meu. Assim, já levo pro coração. Que teremos algumas mudanças aqui, né, Lidiana? Mas a Lidiana continua, viu, gente? Não deixe de ouvir o programa do povo. Depois vocês vão ficar sabendo aí, tá bom? Isso mesmo. Obrigada a todos os ouvintes. Bom dia. Tchau, tchau. Abraços, viu, Lidiana? Então, nós vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais informações, tem mais entrevista, hein? Você não pode perder. Não saia daí, participe. 383